Primeira Reis 16. E depois nós vamos para o capítulo 18. 16, 29, depois 18. Convido você a ficar de pé. Aleluia. Para que possamos fazer uma pequena e breve oração. Aleluia, Deus. E entregarmos a Ele essa parte que foi tão maravilhosa. Glória. E pedirmos a Ele que venha falar através da Tua palavra. Glória, Jesus. Primeira Reis. Amantíssimo Deus e glorioso Pai. Glória. Senhor, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus erros e falhas. Glória. Senhor, porque eu confesso diante de Ti, diante dos homens que sou falho, diante da Tua presença. Glória. Mas, Senhor, sou carente da Tua misericórdia. Aleluia. E creio que todos aqui concordam que somos todos carentes de Sua misericórdia. Então, que meu eu venha diminuir completamente nesta Glória, noite. Deus. Mas que o Teu Espírito Santo resplandeça através de minha vida. Que a Tua palavra seja falada e exaltada aqui nesta noite. Que não sejam as minhas palavras, mas que que a Tua boca nesta terra, Senhor da glória, é o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Fala conosco. Não nos deixe leigos, nem dispersos, mas que nós venhamos estar atentos a ouvir a Tua voz. Amém. Podeis assentar, acompanhe apenas a leitura comigo. Primeira Reis 16. Eu vou confessar que eu gosto de pregar descalço. Eu vou tirar meu sapato aqui. Eu acho que eu fico melhor, mais baixo, já vê que eu sou baixa mesmo. É assim mesmo. Primeira Reis 16, 29, tá? Diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor. Alguém pode me dizer o que Acabe fez? Alianças erradas. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 18, 17. Me acompanhe, por favor. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e os seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todos ao monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, de Azera, de que comem da mesa de Jezabel. Essa palavra, o Senhor já me deu, já tem bastante tempo. Eu vou confessar
Tem bastante tempo, tem meses que o Senhor me deu essa palavra. Aí eu falei assim do Senhor, por que tu está me dando esta palavra? Porque faz tempo, Deus, que eu não pego o microfone para pregar. Faz tempo. E o Senhor sabe que faz tempo que eu não pego o microfone para pregar. E o Senhor falou ao meu coração, eu estava dentro do ônibus, lendo a Bíblia, o Senhor me deu essa palavra. E o Senhor falou ao meu coração, no tempo certo, irás pregoar esta palavra. Aleluia. E até então, eu não sou uma historiadora. Eu não sou pregadora. Eu não me considero uma pregadora. Tem gente, né, que fala assim, sou pregadora. Eu não sou. Eu gosto da palavra. Aleluia. Eu amo a palavra. Eu tento viver a palavra. Aleluia. Entende? E daí eu fui entender um pouco por que essa birra, né, por assim dizer, de Jezabel com os profetas. E aí eu estudando por cima, porque aquele que vai estar aprofundando mais, vai entendendo mais. Eu fui por cima, não estava entendendo. E aí eu falei com meu esposo assim, eu falei assim, olha só, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo. Não estou entendendo por que o Senhor me deu essa palavra. Aí ele falou assim, ó, procura na internet, deve ter alguma coisa lá para te ajudar, auxiliar você a entender. Eu procurei, ouvi mensagem e nada. Sabe nada? Nada. Olhei outras traduções e nada. Falei, Senhor, o que eu vou levar para aquele povo nessa noite? Hoje, dentro do ônibus, eu levantei basicamente bêbada de sono, porque desde que eu recebi esse convite, o inimigo, assim, tem se levantado de uma maneira que os irmãos não podem imaginar. E aí eu recebi a afronta da minha própria mãe. É até engraçado a gente falar, mas a afronta da minha própria mãe. E eu dormi muito triste, porque eu amo demais a minha mãe. Quem não ama sua mãe? Quem tem sua mãe, a ama. Mesmo aquela que já partiu, o amor permanece. E aí eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu vou levar para aquele povo amanhã lá. Porque eu não fui na igreja ontem, meu filho caiu doente, minha mãe caiu doente. E aí o Senhor, dentro do ônibus hoje, me fez ver o que eu tinha que trazer. Eu estou lendo um livro que se chama Melhor que Comprar Sapatos. É um livro muito bom. Eu recomendo para qualquer um, homem, mulher, qualquer um. Aí o Senhor me fez um esboço, sabe aquele esbocinho que a gente faz? Um esbocinho básico. Só que o meu esboço só é perto. Qualquer um que olhar aqui, eu tenho certeza que não vai entender. Aí eu estava dentro do ônibus andando, e eu cheguei para o rapaz e falei assim, segura meu copo aqui, por favor. Eu carrego um copo de café. Segura aqui, que eu preciso pegar um negócio aqui dentro da minha bolsa. Não conheço o rapaz, nunca vi. Peguei minha Bíblia, peguei meu livro, peguei minha agenda, fiz meu esboço. Aí peguei o copo da mão dele. Aí o Senhor me fez parar aqui, ó. Presta bem atenção. Eu li os primeiros versículos para você entender quem era Acabe. Filho de quem era Acabe? Orim era um rei ruim. Mas Acabe, ele conseguiu ser pior, mais perverso, mais cruel
para não dizer, ou melhor dizer, desonesto. Rei que já existiu na face da terra. Ele conseguiu desagradar o Senhor de tal maneira que nenhum que antes dele tinha feito. Aí o Senhor me tocou na seguinte frase do versículo 18 do capítulo 18. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Você pode repetir? Mas tu e a casa do teu pai deixaram os mandamentos do Senhor. Porque deixaste o mandamento do Senhor. Isso me leva a crer que Acabe conhecia os mandamentos do Senhor. Eu já ouvi muitas pregações sobre essa passagem, falando sobre os 450 profetas de Baal, sobre os que comiam na mesa de Jezabel, sobre a ruindade de Jezabel, sobre a ruindade de Acabe, mas eu nunca tinha ouvido falar e nem mencionar em nenhuma pregação sobre o conhecimento que Acabe tinha. Acabe teve uma coisa que nós temos hoje: escolha. A escolha. Ele escolheu a Jezabel para casar. Ele escolheu edificar uma estátua de Baal e levar para Samaria. Ele escolheu a fazer um jardim como oferta a Baal. E ele escolheu adorar a Baal. Ele escolheu. Ele conhecia a palavra, ela não engana. Isso me leva a crer o que a palavra diz. Ele deixou os mandamentos do Senhor. A palavra diz também que ele foi aquele que mais aborreceu ao Senhor. Verdade. Foi por escolha. Ele fez a escolha. Por quantas vezes escolhemos o caminho errado e depois culpamos ao Senhor? Verdade. Por quantas vezes tomamos a decisão de casar com aquela pessoa que todo mundo está dizendo: não case, porque você vai ter problema, mas escolhemos casar e casamos e temos problema lá na frente? É a escolha. Ele escolheu ser capacho da mulher. Ele escolheu abaixar a cabeça dele para aquela mulher que era ruim. Ele escolheu ser mau. Ele poderia ser o cabeça da sua casa, mas não foi. Ele poderia ser um rei bom, mas não foi. As escolhas de Acabe fizeram a história dele. Por quê? Porque ele preferiu agradar a Jezabel ao invés de agradar ao Senhor. Verdade. Aí, este livro ao qual eu comentei, tem uma parte que eu vou ler para vocês, que eu grifei, porque é uma parte que para mim tem tudo a ver com as nossas escolhas. Por isso que eu disse que vou usar esse negocinho aqui. Vou deixar, amada, pode deixar. Obrigada. Me vira aqui. Estou de boa. E minha voz é bem alta. Bem alta. Eu acho que eu nem preciso de microfone.
assim, esse livro é de Cristiane Cardoso, para dizer que não estou copiando, não estou plagiando, é de Cristiane Cardoso. E a Cristiane Cardoso, ela é uma autora muito interessante. Por quê? Porque ela usa uma linguagem que nos faz entender muito bem a palavra de Deus. Porque por muitas das vezes lemos e relemos nossa espada e às vezes nós não compreendemos, porque não pedimos sabedoria do alto. Mas ela bota aqui a palavra e nos faz entender de maneira minuciosa sobre as escolhas. Aqui ela está falando para as mulheres, como eu disse, é um livro para mulher, mas eu recomendo para todos. Ela diz assim: há algo que você pode deixar de entender em sua jornada rumo à vida plena. Porque é isso que nós estamos rumando, nós estamos indo à direção ao alvo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Cristo. E Cristo morreu por nós por causa de quê? Para nos dar Vida eterna. vida eterna, salvação. Nós estamos indo ao alvo que é a vida plena, eterna, salvação. Não é nesse nosso alvo? Amém. Todos concordam? Amém. A vida plena. E que é extremamente importante para ter sucesso. Para termos uma vida plena, tá? Isso são minhas palavras, eu estou dizendo aqui, baseado na Bíblia. Para termos uma vida plena, nós temos apenas uma ferramenta. Palavra. Aleluia. Vida plena, palavra. Prosseguindo o que a Cristiane diz aqui. Há sempre uma escolha a ser feita. E dependendo das escolhas que fazemos, tudo pode ser mais fácil. Ou, minhas palavras, mais difícil. Eu vou dizer para os meus irmãos o seguinte. Quando eu tinha 22 anos, para 23, eu saí de casa. Me deu vontade de sair de casa. Nessa época eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu saí de casa porque eu tinha uma tribulação na minha casa, só Jeová. Eu ia para a igreja, tinha reclamação. Eu não ia para a igreja, tinha reclamação. Eu fazia, tinha reclamação. Eu não fazia, tinha reclamação. Aí eu decidi, já que a própria que é minha, que me botou nesse mundo, fala de mim, vou fazer. Porque, às vezes, o jovem, não é jovem, muito jovem, 22 anos para mim é muito jovem, ele tem a mente fraca. É verdade, a mente fraca. E eu vejo também, hoje eu vejo que muita gente, na idade que eu estou e na idade acima da minha, também tem a mente fraca. Vocês sabiam disso? É verdade. E aí eu decidi, por mim mesmo, por minha própria conta, sair de casa. Saí de casa. Sem bênção da minha mãe, saí da minha casa. Foi uma escolha, não foi? Uma escolha. Naquele momento eu estava fazendo a melhor escolha da minha vida. Mas não foi. Foi a pior escolha da minha vida. Por mais enjoada, não vou dizer chata não, porque não é mais chata, mas por mais enjoada que minha mãe seja, ela é minha mãe. Você está entendendo? Ela é minha mãe. Eu tinha que respeitá-la e obedecer, abaixar a cabeça. Ela podia falar o que fosse, eu tinha obrigação de obedecer. A palavra fala isso, porque não tem nada que nós tenhamos dúvida ou qualquer coisa do gênero que a palavra não tenha resposta. Verdade. Tá?
Falo isso para jovem, para ancião, para meia-idade, todos. A palavra tem resposta para tudo. Verdade. E a palavra diz: filhos, obedecei a vossos pais. Mas também diz: pais, não aborreceis a vossos filhos. Minha mãe me aborrecia muito. Caraca, era muito. Todo dia ela me acordava 5 horas da manhã para falar. Você tem noção? 5 horas da manhã. E tudo que ela podia falar, ela falava 5 horas da manhã. Daí eu tomei essa decisão e fui embora. E eu trabalhei numa escola onde não me pagavam. Não me pagavam. Outra escolha ruim. Mais uma escolha ruim. Eu fui lá naquela escola, me dei meu currículo, de cara a mulher me contratou. Aí eu fui trabalhando, eu não recebia. Então como é que eu ia pagar meu aluguel e comer? Eu tive que arrumar um outro meio de trabalho. Aí arrumei faxina, fim de semana. Era com que eu pagava o meu aluguel e não dava para comer. Sabe o que eu comia? Um biscoito traquinas, um copo d'água. Era o que eu comia todo dia de noite. De manhã, na hora do almoço, no caso, tinha uma senhora que trabalhava na escola, que ela me trazia comida. Às vezes, amados, a provisão vem da onde a gente menos espera. Verdade. E ela era uma senhora muito humilde. Ela até me lembra muito ela. Um jeitinho de falar, sabe? Essa irmã que... a Carla me lembra muito ela. E esse dia eu fui até lá na escola, que meu filho agora estuda lá. E ela me abraçou, me beijou e falou: como você está bonita, minha filha! Porque agora minha vida já é outra, né? Então as escolhas que fazem a nossa vida. Naquele momento eu fiz uma péssima escolha. Porque na casa da minha mãe eu tinha comida, eu tinha onde dormir, eu não dormia no chão, igual eu passei a dormir no chão. Eu passei a não ter o que comer, eu passei a trabalhar basicamente de graça. E eu por quê? Porque eu fiz uma escolha ruim. Porque eu não quis obedecer e ficar debaixo da asa da minha mãe. Daí, seguindo aqui no livro, que escolhas você fez para estar onde você está? Eu te pergunto nessa noite. Que escolhas que você fez? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que escolhas você tem feito hoje para a sua vida? É verdade. O amado irmão aqui disse que há 5 ou 6 meses atrás, ele estava sendo até caçado. Mas ele fez uma escolha na vida dele. Ele escolheu mudar de vida. Aleluia. É ou não é, querido? Ele escolheu mudar de vida. As escolhas que fazemos é que vão nos dar o fruto. E o fruto que vamos colher, ser bom ou ser ruim, vai ser mediante as nossas escolhas. Olha aí, olha como que a palavra ela vai se completando. E aí, Acabe naquela época culpou Elias. Ele culpou Elias pela escolha dele. Muitas das vezes fazemos desta maneira. Exatamente assim. Fazemos escolhas ruins, colhemos frutos ruins, porque Acabe fez escolhas ruins. Elias profetizou que não iria chover enquanto a palavra dele não fosse falada naquela terra. Foi assim ou não foi assim? Foi. E não choveu durante 3 anos e meio. anos. Enquanto Elias não teve novamente com Acabe e aquilo não foi resolvido, não choveu, mediante a palavra de Elias, porque o Senhor era com ele. Aleluia. A intimidade que Elias tinha com o Senhor era tão grande,
que Elias falou na terra e o Senhor cumpriu no céu. Aleluia. Não tinha, Glória, não aleluia, tinha nem deuses, nem deusas, nada que fizesse chover naquele lugar. É verdade. Tanto que ele mandou reunir os 450 profetas de Baal e subir ao monte e fazer sacrifício e jogar água e ainda zombou da cara deles. Por quê? Porque a escolha que Acabe fez foi uma escolha ruim. Ele poderia, sim, ter feito uma escolha boa. E hoje eu te pergunto, impulsionada pelo Senhor, que escolhas você tem feito para a sua vida? Aleluia, Jesus. Aleluia, Você Deus. tem feito escolhas que te levam e te encaminham para a palavra de Deus e para o caminho do Senhor? Ou você tem feito escolhas que só te levam para o caminho mau? Nós não temos outro caminho. O caminho que nós temos é único. Hoje o rapaz que me trouxe na UB, ele falou, eu vim falando com ele que eu estava atrasada, porque eu cheguei do serviço, fui adiantar algumas coisas que vai ter festividade na igreja, e eu sempre fico incumbida de fazer lembrancinha. Então o povo pode, sabe, eu faço festa, aí o povo já sabe, aí sabe como é que é, né? Aí lembrancinha sempre cai pra mim. E aí eu tava lá adiantando uma lembrancinha, e eu nem fiz janta. Fiquei ali, parei ali, fiquei por ali. Acabei, eu falei para o Wallace, se o Wallace já vai, pô, já vou. Falei, então tá bom, daqui a pouco eu tô chegando lá em nome de Jesus. Só vou tomar um banho correndo e já vou. Não tinha ninguém para me acompanhar. Minha cunhada não quis me acompanhar hoje. Meu marido ficou em casa com meu filho, que não está podendo pegar essa friagem, porque ele caiu doente na segunda-feira, ficamos o dia inteiro com ele no hospital, até descobrir o que ele tinha. Quando foi anteontem, sexta-feira eu fiquei no hospital com a minha mãe até 11 horas da noite. E aí, só assim, só coisas legais, sabe? Só maravilha, só bênção, sabe? Assim. E aí hoje, e aí no domingo, aí aconteceram umas outras coisas que só entristeceram o coração do meu marido, porque ele queria muito uma coisa, queria muito. Aí ele ficou muito triste, porque ele não conseguiu aquilo que ele queria. E aí eu olhei aquele rebuliço todo. Aí quando foi no domingo à tarde, até então eu tinha escolhido ficar calada. Porque tem aquele momento que a gente tem que escolher calar. Mas tem um momento que o Senhor nos dá autoridade. É aquele momento que o Senhor nos dá autoridade, sabe? E mais às vezes, mesmo assim, nós, revoamos. Aí eu tô vendo ele muito alvoroçado. Falei, calma aí que eu vou acabar com esse alvoroço agora. Falei, Senhor, é comigo. Meu Deus, é comigo. Falei pra ele, olha só. Nós temos que aprender a conviver com o não de Deus. Aqui, nessa terra, nós devemos viver debaixo da graça e da dispensação do Altíssimo. Aleluia. Porque se nós recuarmos, nós vamos cair. Nós vamos nos perder. Nós vamos fazer que nem Acabe. Nós vamos fazer escolhas ruins. Falei para ele, ei, abaixa, acalma e aquieta-te. Espera no Senhor. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus é atemporal. Não é o meu, não é o seu. Verdade. E aí, aqui nós temos três coisas, só para encerrar. 3 coisas
para nos fazer entender o porquê que devemos fazer escolhas corretas. Devemos fazer escolhas corretas por quê? Porque se nós nos afastarmos da presença, só erramos. Devemos fazer escolhas corretas porque mesmo passando luta, mesmo passando tribulação, passando pelo vale de osso seco ou no deserto, nós sabemos e temos a certeza da nossa vitória. Aleluia. Devemos fazer escolhas que vai agradar ao coração do Senhor, porque quando Ele se agrada, a sua glória desce e se manifesta na casa e nós somos abençoados por Ele. Aleluia. E quer saber como é ou como agradar a Ele? Eu vou te dizer. Nós temos o guia e o mapa. Eu separei aqui. O guia. Quem é o nosso guia? Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o nosso guia. Ele é o nosso guia. Quem aqui já esteve prestes a fazer alguma coisa errada e sentiu no coraçãozinho aquela vozinha que diz assim: não vai, não faz, não vai por aí vai dar ruim, você vai cair. Sempre tem, é sempre aquele último aviso antes de você cometer o erro. Não tem? Aquele toquezinho assim? Sim. É o Espírito Santo. Aleluia. É o guia. Jesus, quando estava na terra, ele estava aqui ensinando. Estava ensinando. Só ensinando. Ele era o nosso guia naquele momento. Mas quando ele foi para o Pai, ele disse: ei, vou enviar o Consolador. É o Espírito Santo de Deus. É o nosso guia. Aleluia. É o nosso guia. Está com problema? Ajoelha e ora. Está sofrendo? Ajoelha e ora. Aleluia, Jesus. Está com dor no coração? Ajoelha e ora. Está com mágoa? Ajoelha e ora. Está triste? Ajoelha e ora. Está com raiva? Ajoelha e ora. Está alegre? Ajoelha e ora. Está contente? Ajoelha e ora. Aleluia. Seja o teu nome. Porque é assim que o Espírito Santo nos impulsiona a caminhar pelo caminho do Senhor. Aleluia. Quer saber qual é o mapa? A Bíblia. Olha aí o mapa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o mapa. Glória a Deus. Tá com dúvida? Resposta. Amém, Jesus. Tá com o coração triste? Aí a alegria vindo aqui?